Queridos alunos do segundo período do curso de Direito da Faculdade Evangélica Raízes, começamos agora o nosso encontro semanal da disciplina Direito Constitucional 1. Sejam todos muito bem-vindos e eu solicito a você que faça o acesso a essa live pelo link que eu disponibilizei lá na nossa sala virtual, no campo Atividades, aula 9, semana 9, juntamente com as demais instruções que eu passei sobre a nossa aula de hoje, certo? Por favor, se atentem para todas as informações que nós temos lá no nosso AVA, beleza? Seja bem-vinda, Thaís, bem-vinda, Jaqueline, Lucas, boa noite. Vão todos acessando aí, eu já vou providenciar também aqui o acesso para os alunos que vão me assistir pela plataforma do Zoom, certo? Boa noite, Alexia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu solicito também que você faça o registro da sua frequência lá no campo Fórum da nossa disciplina, aula 9, semana 9, beleza? Boa noite, Carlos Eduardo, boa noite, Giovana. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Ana Carolina. Clara, boa noite. Olha só, então lá no campo Fórum, aula 9, semana 9, registre lá a sua frequência. Professor, baixei o material e estou assistindo a sua live, tá bom? Para que tudo fique registrado lá, certo? Lembrando que hoje, lá na sua aula 9, o que nós temos? O título da nossa aula, da ordem econômica e financeira. Então, olha só, temos lá o link para vocês acessarem essa página no Facebook, temos lá uma indicação bibliográfica, nossa bibliografia básica, certo? Eu atualizei todas as outras nossas aulas a pedido da coordenação pedagógica e disponibilizei lá todas as indicações bibliográficas, coloquei uma atividade, certo? Bem facinha, simples, tranquila, para vocês fazerem até semana que vem, até a data da nossa aula da semana que vem. Então, somente para fins de registro da sua interação enquanto acadêmico com o ambiente virtual de aprendizagem, tá bom? Boa noite, José Walter. E no tópico 4, eu disponibilizei o conteúdo em anexo para vocês baixarem para acompanhar a nossa aula de hoje, beleza? Boa noite, Micael. Eu vou aqui providenciar a plataforma do Zoom, beleza? Para aqueles alunos que não podem acessar aqui pelo Facebook. Vou mandar o link aqui para vocês, pessoal, nessa página. E aí vocês, por gentileza, encaminhem lá no grupo do WhatsApp da turma de vocês, tá bom? Um convite para a reunião do Zoom para aqueles alunos que vão me acompanhar pela outra plataforma, certo? Vou virar aqui porque para outra câmera me captar melhor, essa posição aqui é melhor, tá bom? Só um instante, então agora eu começo a explicação do nosso conteúdo. Já vão providenciando aí a baixa do seu arquivo. Para que a gente possa seguir aqui a nossa aula. Lembrando que a semana que vem é dedicada à aplicação da segunda verificação de aprendizagem, certo? Então nós não teremos aula na semana que vem. Então todos os dias da semana que vem são voltados à resolução por vocês das nossas provas no ambiente virtual de aprendizagem, certo? Agora, pessoal, acabei de postar aqui o link para acesso à plataforma do Zoom. Então, alguém, por favor, que já está me acompanhando, copie esse link e cole lá no ambiente virtual. Perdão, lá no WhatsApp da sua turma. Tá bom? Para que o pessoal possa acessar a reunião e me convocar aqui para que eu possa aceitá-los lá na participação da transmissão pelo aplicativo Zoom. Aqueles que já estão aqui aguardando a explicação do conteúdo, tenham só um pouquinho de paciência, tá certo? Só para que eu possa estabilizar aqui a frequência desses alunos que estão interessados em participar pelo Zoom, tá bom? Aguardo só isso para a gente poder começar a explicação do conteúdo. Pessoal, prosseguimos aqui mais uma semana à distância. Pelo jeito, o governador do estado vai publicar outro decreto, se não amanhã, no máximo até quarta-feira. Boa noite, Raisson. Boa noite, Piantino. E
Creio eu, ainda não é informação oficial da instituição, acredito que a gente volte para a sala de aula presencial no mês de agosto, né? Se nada piorar até lá, espero eu que no mês de agosto a gente retorne para a sala de aula, mas lembrando, ressaltando que essa informação é uma opinião minha, tá? Não é nada parecer oficial da nossa instituição. Aqueles que já estão aí apostos com o material baixado, vamos começar a explicação do conteúdo da aula de hoje, certo? Começamos então com a nossa introdução sobre a ordem econômica financeira. Essa parte introdutória é muito simplificada, eu não vou me delongar aqui fazendo a leitura dela, certo? Já na primeira lauda eu vou começar com o tema mesmo específico da aula, sistemática constitucional. Assim que você tiver um tempo aí na sua casa, você volta e, por interesse, faça a leitura aí desse campo de 2 parágrafos referentes à introdução. Beleza? Sistemática constitucional. Então, prosseguimos aqui com o nosso conteúdo. A Constituição Econômica é o conjunto de preceitos e instituições jurídicas que garantem os elementos definidores de determinado sistema econômico, para assim estabelecer uma forma de organização e funcionamento da economia. O que é importante a gente pensar neste momento, pessoal? Pensar que a nossa Constituição veio com o ideal liberal, concedendo aos particulares a livre iniciativa na prestação de serviços, certo? O controle da atividade privada tem ficado à mão do particular. Mas o Estado não pode ser liberal ao extremo a possibilitar que o particular por si só possa gerir da forma como quiser todas as circunstâncias que circundam a iniciativa privada. O Estado precisa também se acautelar em garantir o dever de atender às demandas sociais. E a iniciativa privada também tem que ter uma finalidade de atender a parte social enquanto prestadora de serviços, de fornecedora de bens de consumo duráveis e não duráveis. Então o Estado precisa estar fazendo esse meio campo, certo? Entre liberar demais para a livre iniciativa e também conter essa livre iniciativa a ponto de não prejudicar a questão social da nossa sociedade. Tá? E nós vamos caminhar pelo conteúdo e vislumbrar isso, certo? Parando por aqui rapidinho, só para ver se tem alguém me chamando no Zoom, ainda não, e para saber de vocês se alguém postou o link da reunião do Zoom lá no grupo da turma no WhatsApp. Se alguém conseguiu aí copiar e colar lá, por gentileza. Se ninguém conseguiu, me avisem aí, porque eu não posso deixar o pessoal lá desabilitado para isso. Conto com vocês aí. Alguém olhe lá no grupo do WhatsApp da turma e confirme por gentileza se a mensagem já foi publicada lá. Ninguém me fala nada aqui. Vou prosseguir então com o conteúdo. Beleza? Então olha só. Devido a isso, tais preceitos e instituições jurídicas constituem uma ordem econômica que é a parte da norma constitucional responsável por regular as relações dos indivíduos com o sistema econômico adotado pelo Estado. Passamos para a segunda lauda. A República Federativa do Brasil, como Estado democrático de direito que é, possui características de Estado liberal e também de Estado social. Então olha só, pessoal, o que eu destaquei para vocês agorinha. Nós temos um Estado, uma República Federativa preocupada com o liberalismo, mas também preocupada com a questão social. As duas canetas é para a gente observar como que o Estado margeia aqui a sua atuação, certo? Ele tem que pensar muito nessa livre iniciativa, então margeando aqui a livre iniciativa, o Estado liberal, e também pensar na questão do Estado social, e ele vai margear aqui essa ordem pública social. Então o Estado tem que contrabalancear essas forças, para que não haja uma tendência de se favorecer o que? A liberalidade em detrimento de um prejuízo da questão social, certo? E nem demais pensar como primazia a questão social e com isso colocar em prejuízo a questão liberal. Isso a gente pode enxergar nesse atual contexto do coronavírus,
O grande dilema dos nossos gestores é justamente tentar encontrar o equilíbrio entre aquilo que garanta saúde e vida à população, e aí a gente vai pensar na questão social, garantindo saúde e vida à população, e quando a gente pensa com a ideia liberal de promover o desenvolvimento econômico, não frear a economia do país. E aí nós estamos pensando com esse lado de cá. Estão vendo? Obrigado, Clara. Estão vendo como essa questão da ordem econômica e financeira é atual e a gente consegue enxergar neste nosso cenário? Mais uma vez, de um lado nós temos as ordens de cunho social, e aí eu penso que hoje em garantir a saúde e a existência, a vida da população brasileira, e de outra eu tenho a ideia de permanecer no desenvolvimento de uma atividade econômica que mantenha por bem o Estado financeiramente. E aí eu preciso equilibrar essas duas forças, para que não haja a sobreposição de uma sobre a outra. E o grande dilema dos nossos gestores é justamente esse. O que está se vivendo ainda nunca se viveu. Então não se sabe o resultado disso, não temos receita. Qual dos dois vão prevalecer? Em qual dos dois é melhor dar crédito? Muitos garantem, olha, se pensarmos na questão social, da vida, da saúde, a economia estará arrasada. E se pensarmos na economia, a vida estará arrasada. Como manter economia sem vida? Mas de que adianta viver se não tem atividade econômica para nos trazer subsistência? Então fica-se nesse dilema, beleza? Enquanto vocês refletem um pouquinho sobre o que eu disse agora, eu vou lá acessar o Zoom para ver se alguém já fez o convite lá para participar da nossa aula. Ah, tem 2 alunas, 2 alunos. Só um instante, pessoal. Só ver se eles conseguem acessar aqui, tá bom? Os alunos que estão no ambiente virtual do Zoom, pelo menos se manifestem, por gentileza, para eu saber se vocês estão me ouvindo e me vendo, se a imagem está sendo transmitida aí para vocês. Porque eu não tenho esse feedback, tá bom? Para eu poder continuar aqui a ministração do conteúdo. Enquanto isso, eu aproveito para ajeitar o cabelo. Pessoal que está no aplicativo do Zoom, me dê um feedback por gentileza. Se não for por áudio ou por imagem, que vocês talvez não queiram aparecer, pelo menos no chat aqui, mandem uma mensagem para mim, por gentileza. Olha, como vocês permaneceram silentes, eu vou continuar a ministração da aula. Se porventura vocês não estiverem ouvindo ou me vendo, depois peguem lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, certo? E agradeço a Clara mais uma vez que disponibilizou o link lá no WhatsApp da turma, certo? Voltando, pessoal, então ao nosso conteúdo, olha só. Dessa maneira, a ordem econômica e financeira é fundamentada pela valorização do trabalho humano, certo? E pela livre iniciativa, assegurando a todos vida digna conforme os ditames da justiça social. No Brasil, é assegurada a todos a livre iniciativa, destaquem aí, de qualquer atividade econômica, independentemente da autorização de órgãos públicos. Então, é assegurada a livre iniciativa. Agora, é deliberada essa iniciativa desde que observadas as regras legais. Todavia, os investimentos de capitais estrangeiros são disciplinados na nossa legislação pátria e a exploração da atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária a segurança nacional ou o interesse coletivo. Está vendo como o Estado realmente é liberal? Ele entrega toda a exploração da atividade econômica, em regra, para o particular, para o cidadão, para a sociedade. Ele vai assumir um braço, algo muito ínfimo da exploração da atividade econômica só para fins de garantir a segurança nacional ou para o interesse coletivo. Do contrário, fica o comércio, a indústria por conta do particular, certo?
cabe ao Estado exercer as funções de fiscalização dessas atividades, incentivo, que é o fomento, né? E planejamento do desenvolvimento nacional. Fiscalização é muito fácil de pensarmos, porque a gente enxerga isso aí cotidianamente. Incentivo, a parte do fomento. Vamos pensar aqui na nossa realidade local. É quando o governo do estado, por exemplo, e o governo municipal formam uma parceria para conceder um terreno aqui no Distrito Agroindustrial de Anápolis para que uma empresa que pretendia se instalar em Osasco, São Paulo, instale a sua sede aqui no nosso município. E aí nós temos um benefício por parte do poder público para que a empresa aqui se instale, certo? Prosseguindo. No Brasil, a ordem econômica é disciplinada por um conjunto de princípios previstos na Constituição Federal de 88, que está previsto lá no artigo 170, e nós vamos descer para a terceira lauda, que lá nós temos todos eles relacionados. Olhem só para essa tabela aí na terceira lauda. Passem os olhos de vocês sobre essa tabela. Nós temos aí 9 princípios que abrangem a nossa ordem econômica. Eu não farei a leitura deles aqui agora, por quê? Porque nós vamos acompanhar passo a passo, um a um, na leitura do nosso material. Então desçam aí a terceira lauda e me acompanhem. Princípios constitucionais que regem a ordem econômica e financeira, certo? Seguindo aí, no artigo 170, a Constituição Federal traz as características da nossa ordem econômica brasileira. De acordo com este artigo, a ordem econômica é fundamentada na valorização do trabalho, nós já destacamos isso um pouquinho acima, e na livre iniciativa. Então sempre tenha em mente essas duas ideias, valorização do trabalho e na livre iniciativa. Quando nós pensamos em valorização do trabalho e na livre iniciativa, eu estou pensando nessa margem aqui do Estado liberal, tá bom? Nessa vertente aqui, certo? Assegurando, de acordo com esse artigo, a ordem econômica é fundamentada na valorização do trabalho e na livre iniciativa. Já tinha lido, perdão. Assegurando a existência digna em conformidade com os ditames da justiça social. Olha só, quando nós falamos em assegurando a existência digna, eu estou focando na vertente de Estado liberal. Então, de um lado, o Estado social. Então, de um lado, nós temos livre iniciativa e valorização do trabalho, pensando na vertente de Estado liberal. De outro lado, eu tenho assegurar uma existência digna, e aqui eu estou pensando em Estado social. Beleza? Então é a união dessas duas forças, certo? Para garantir esses direitos, a Constituição impõe o cumprimento dos seguintes princípios. Primeiro deles, soberania nacional, garantindo a não intervenção do sistema econômico no Estado. Esse princípio visa impedir a intervenção em assuntos da economia nacional. Então, olha só, soberania nacional. Não haverá intervenção onde? Na nossa economia nacional, quando pensamos isso em um assunto econômico. Professor, mas é de se pensar que os estados estrangeiros vão querer influir aqui na nossa política econômica. Sim, mas há essa interferência à medida em que o Brasil se propõe em tratativas com os estados soberanos internacionais. Do contrário, uma intervenção macular essa soberania nacional é impedida pela nossa Constituição Federal. Certo? 2. Propriedade privada. É um dos principais direitos defendidos pelo sistema jurídico pátrio. E, além de ser um princípio da ordem econômica, o direito de propriedade privada é respaldado como direito fundamental, que nós já vimos, e garantido pelo artigo 5º, inciso 22 da Constituição. Atentem-se ao seguinte, esses dois tópicos, os dois princípios que nós tratamos até agora, estão se referindo tão somente a quê? A questão de Estado liberal. Pessoal, nós terminamos com isso a terceira lauda. Por favor, verifiquem se tem dúvidas até aí, porque tem um aluno me chamando aqui no privado do Facebook para que eu possa solucionar o acesso dele aqui à nossa aula, tá bom? Então eu vou atendê-lo, vou olhar no Zoom se tem mais alguém
Ixi, tem muita gente querendo participar aqui no Zoom. Josafá que está aí, boa noite. Josafá, a velocidade está boa para acompanhar a aula? Tá boa, Josafá? Eu sei que é ruim, porque eu fico olhando aqui para o celular, tá bom? Mas aos poucos eu vou dando atenção para essa outra câmera aqui para manter a dinâmica boa da aula, tá certo? Então, para o Josafá que está lá no Zoom, e para vocês que estão aqui na live do Facebook, por favor, releiam aí, passem os olhos pelas 3 primeiras laudas, enquanto eu vou atender o aluno que está me chamando. Se não me engano, é o Rafael. Rafael Alexandre está com problema para acessar. Rafael, não sei se você está me acompanhando aqui na live. Eu creio que sim. Você não conseguiu fazer a tarefa da aula 8. Quem não conseguir fazer a tarefa a tempo, pode me enviar posteriormente pelo meu e-mail. É o meu nome, João Victor Mota. O Mota tem um T só, @hotmail.com, tá bom? A prioridade é que vocês encaminhem a atividade pelo nosso ambiente virtual, pessoal, no prazo fixado lá de 1 semana. Excepcionalmente, para vocês não se saírem prejudicados, podem enviar para o meu e-mail. Essa não é a regra, tá bom? Excepcionalmente. Justificando o motivo pelo qual você não conseguiu enviar pelo AVA, joãovictormota@hotmail.com. Beleza? Certo? Então, deixa eu ver se lá no fórum tem alguma dúvida. Aqui na live ninguém postou dúvida. Eu acho que esse assunto é muito tranquilo. Creio que se porventura surgirem dúvidas, vai ser lá no final da nossa aula. Certo? Só para acompanhar aqui quem fez o registro da frequência na aula de hoje, a Juliana. Ô Vinícius, sem acento, tá? O meu e-mail, João Victor, com C depois do I, Mota, com T só, @hotmail.com. Então nós temos Juliana, Nayara, Clara, Carlos Eduardo, Nilson, Giovana, Suelen, Alexia, Lucas. O Lucas fez um comentário e uma dúvida, deixa eu ver aqui. Em momentos extremos, pode existir a sobreposição de uma dessas questões? Por exemplo, vimos 2 reformas, Previdência e Trabalhista, com ideias liberais, com a justificativa de salvar a economia. No momento que estamos vivendo agora, não seria necessário sobrepor as questões sociais sobre as liberais, buscando preservar a vida, seguindo essa mesma ideia? Lucas, esse parecer que você manifestou aqui no AVA é justamente o grande conflito entre chefes do Poder Executivo Estadual e o chefe do Poder Executivo Federal. Nós temos de um lado um presidente da República atento à questão da economia, em contrapartida nós temos os governadores de estado preocupados em demasia com a questão da saúde pública. Como prevalecer? Quem está certo e quem está errado? Hoje nós não temos um cenário a fim de garantir com certeza qual das opiniões públicas é a correta. Só o futuro vai poder nos dizer, olha, o presidente do Brasil estava certo ao primar pela economia em detrimento da saúde pública, ou o contrário, governadores de estado estavam com a razão quando priorizavam o isolamento social em detrimento da livre iniciativa econômica, certo? Então só o futuro vai poder dizer, e sabedores nós, que é possível sim a gente dinamizar essa situação. Um princípio sobrepor ao outro para se adequar à exigência nacional, certo? José Walter confirmou presença aqui, e a Águida. Águida, sua presença é muito boa. Toda vez que eu leio o seu nome eu lembro da terra da minha família, que é Minas Gerais. Beleza? Vinícius também confirmou a presença. Obrigado aí pela participação do Lucas. Espero que tenha ficado esclarecida, Lucas, a sua dúvida. Se você... Obrigado, Luana, por ter me informado aqui que a Denise está pedindo acesso lá no Zoom. Obrigado a todo mundo aí, certo? Estou acompanhando aqui que o Josafá está passeando pela casa dele. Vamos lá, continuando a administração do conteúdo, lauda 4. Função social da propriedade.
Esse princípio destaca a prevalência do interesse social sobre o individual, podendo o Estado impor limitações ao direito de propriedade como forma de garantir a supremacia do interesse social. Está presente no artigo 5º, inciso 23 da nossa Constituição Federal. Olha só, função social da propriedade. Nós temos que pensar aí, olha qual a vertente, no Estado social. E pensar o social mais do que o individual. Quando a gente pensa na desapropriação de um latifúndio em favor de um movimento do sem terra, o que eu estou pensando? Eu estou pensando em tirar do individual para atender um interesse social, um problema social. Então essa é a primazia, em detrimento da coisa particular. Se for mais benéfico, se o resultado for melhor, diante de um latifúndio improdutivo, eu poder atender uma questão de ordem social e ratear essa terra para inúmeras pessoas que carecem de terra para o plantio, a subsistência, assim o Estado age, certo? Boa noite, Pedro, e boa noite, Rodrigo. Prosseguindo, livre concorrência tem por objetivo equilibrar a concorrência desleal, impondo limites ao sistema capitalista. E aí, quando a gente pensa em concorrência desleal, a gente sabe que existem os grandes monopólios. E aí as empresas se unem, formam os cartéis, e o Estado precisa vigiar isso para quê? Para que haja mais uma vez esse equilíbrio. A questão do Estado liberal, pensando na economia, e a questão do Estado social. Garantir livre concorrência, eu penso em Estado liberal. Mas, quando essa livre concorrência caminha para um cartel, caminha para um monopólio, eu prejudico o Estado social. Mais uma vez, o Estado se atenta para o equilíbrio entre essas duas forças, certo? Está presente no artigo 173, parágrafo 4º da nossa Constituição, e garante que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise, olha só, a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e aumento arbitrário dos lucros, coisa que aconteceu agora no nosso cenário. A questão das máscaras, do álcool em gel, como os preços majoraram, mesmo cientes da necessidade de termos o quê? Acesso da população em geral a esses dois produtos básicos agora, nesse momento de pandemia, certo? Então aí gerou o quê? O trabalho dos PROCONs, certo? Para fiscalizarem o quê? Essa livre concorrência, permitindo a geração de patrimônio e renda pela iniciativa privada. Sem liberdade de iniciativa, o Estado tende a ficar estagnado. Olha os ideais aí defendidos pelo nosso presidente da República, pensando na livre iniciativa, a fim de não estagnar o que é economicamente o nosso Estado, certo? 5. Defesa do consumidor. Previsto no artigo 5º, inciso 32 da Constituição, é direito fundamental que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. É regulado pelo Código de Defesa do Consumidor e estabelece normas de proteção e defesa da ordem pública e interesse social, impedindo assim a sobreposição do interesse mais forte na relação consumerista. Todos nós sabemos que numa relação de consumo, sempre o consumidor é a parte mais vulnerável. Por quê? É ele que está à mercê das práticas consumeristas. Ah, professor, mas é o consumidor que tem o poder de compra. É ele que detém o capital. Sim, por certo que é o consumidor que detém o poder de compra. Mas esse mesmo consumidor que detém o poder de compra está vulnerável às imposições do mercado. Que imposições que são essas? Talvez um vício do produto, um defeito do produto, a má qualidade de um produto, a má qualidade da prestação de um serviço. Nós somos sabedores que nós somos vulneráveis na mão de inúmeros prestadores de serviço. Quando um portão elétrico da sua casa estraga, o motor estraga, você convoca um prestador de serviço para consertá-lo e o que ele fala, por você não ter conhecimento, geralmente você acredita. Ele fala, vou precisar trocar a central do motor do seu portão eletrônico. Ah não, foi só um fusível que queimou.
E aí, se ele falar, talvez tenha sido só um fusível, ele fala que foi a central, fala que precisa substituir a central, traz lá uma central usada, põe no seu portão eletrônico, você acredita que esteja pagando por uma novinha, e ele te cobra lá R$250, quando o serviço, na verdade, seria de R$50. Olha só, o Estado, então, precisa criar meios de impedir que situações como essa aconteçam, e em acontecendo, ele precisa respaldar o cidadão lesionado e fornecendo para ele meios de acesso à justiça, para que o Estado, o juiz, possa fazer justiça frente a uma injustiça promovida por um social. Certo? Tópico 6. Defesa do meio ambiente. Quando nós falamos em defesa do consumidor, nós estamos aqui pensando no Estado social. Beleza? Próximo, defesa do meio ambiente. Visa a proteção do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e dos seus processos de elaboração e prestação. A defesa do meio ambiente é uma condicionante da ordem econômica. Isso implica dizer o quê? Que defesa do meio ambiente também margeia essa vertente aqui do Estado social. Certo? Eu preciso resguardar o meio ambiente como forma de garantir a existência humana e de garantir que aquela atividade produtiva vai se perpetuar ao longo do tempo. É a mesma coisa, eu preciso desmatar para produzir a indústria mobiliária, certo? Mas no lugar do desmatamento eu preciso reflorestar. É pensar nesse equilíbrio, na extração, mas também na plantação, certo? Para garantir a existência das próximas gerações. 7. Redução das desigualdades regionais e sociais. Está no artigo 3º, inciso 3 da Constituição. Nós fizemos a leitura dele numa das nossas aulas presenciais, sendo o princípio que prima pela igualdade social, tornando um dos principais parâmetros a serem seguidos pela ordem econômica. Olha só, pensando na igualdade social, o princípio da redução das desigualdades margeia o quê? Essa vertente do Estado liberal, certo? Corroborada pela Seguridade Social, a redução das desigualdades é a principal característica do Estado social na busca de uma existência mais igualitária. Olha o que acontece na Seguridade Social. Há uma contribuição de várias pessoas para a Seguridade Social e há aqueles que tão somente recebem, sem contribuir. Porque ou já contribuíram ou porque nunca puderam contribuir, e o Estado agora faz frente a essas pessoas para garantir o mínimo existencial. Então olha só, eu sou onerado no meu contra-cheque, no meu provento, para alimentar o que é a Seguridade Social, para que ela possa transferir recursos para quem, por exemplo, recebe um benefício como LOAS, certo? Justamente pensando nessas pessoas que nunca puderam contribuir, nunca tiveram condições, mas o Estado precisa atender essas pessoas, pelo menos no mínimo existencialista, certo? Assim, a economia deve operar como ferramenta de redistribuição das riquezas e da diminuição das diferenças sociais. Mais uma vez, margeando aqui para Estado social. 8. Busca do pleno emprego. Previsto pelo artigo 7º da Constituição, preconiza a valorização do trabalho humano, como forma de possibilitar o acesso ao mercado de trabalho a todos aqueles que possuam condições de exercer alguma atividade laborativa. É um dos princípios fundamentais, pois defende os valores sociais do trabalho e a proteção dada aos trabalhadores contra os interesses econômicos individualistas dos empregadores, certo? Tem mais alunos aqui pedindo participação no Zoom. Vou aceitá-los aqui para a gente continuar a nossa aula. Josafá, me dá um feedback, tá beleza? O ritmo tá bom? Beleza, obrigado. Lucas fez um comentário aqui. A existência desse princípio pode ser considerado como uma ação afirmativa do Estado na busca pelo objetivo fundamental disposto no artigo 3º? Exatamente, Lucas. Amanda e Thales, sejam bem-vindos, viu, na plataforma do Zoom. Denise também, seja bem-vinda. Olha só, Lucas, é justamente essa forma de participação do Estado na busca
para se atingir os objetivos lá do artigo 3º, é justamente uma posição que comissiva do Estado. Ele fazer buscando um resultado. Ao invés dele se abster, ele assume uma função participativa e intervencionista para atingir os objetivos constitucionais. Certo? Próximo tópico. 9. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte. Olha só, se eu não oferecesse um tratamento diferenciado enquanto Estado para as empresas de pequeno porte, o que nós teríamos? As grandes empresas, o que? Dominariam o cenário e matariam a existência das pequenas empresas. É uma disputa desleal, porque a gente sabe que uma grande empresa consegue comprar a matéria-prima em larga escala. Comprando do fornecedor em larga escala, o custo para ela é menor. Diferente para o pequeno empresário, o empresário de pequeno porte. A aquisição de matéria-prima por ele é ínfima. Se ele compra pouco, quem vende para ele não consegue vender pelo mesmo preço vendido por quem compra em larga escala. Por fim, o produto daquele pequeno produtor sai mais caro do que o produto do que aquele que produz em larga escala. Então, para equilibrar essas duas forças, o Estado precisa oferecer um tratamento diferenciado para as empresas de pequeno porte, certo? Empresas de pequeno porte devem ser protegidas com incentivos específicos para que não sejam suplantadas pelas empresas de grande porte em um ambiente capitalista de concorrência, observando os requisitos do artigo 170, inciso 9 da Constituição, certo? 10. Empresas públicas, sociedades de economia mista e monopólio. Previstos do artigo 170 a 181 da Constituição, a ordem econômica assegura que o Estado delimite certas áreas de exploração, monopólios e concessões, garantindo assim a necessidade de exploração direta pelo Estado de atividade econômica vinculada à segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Vamos lá. Quem puder aqui, se manifeste aqui na live. Mande para mim, ou quem está no Zoom, se quiser escrever e mostrar no papel, um exemplo de empresa pública e um exemplo de sociedade de economia mista. Fica aguardando vocês, tá? E para quem não for fazer essa manifestação, leiam esse quadrinho aí do Saiba Mais, que está na sua lauda 5. Não farei a leitura dela aqui agora, é só curiosidade. Beleza, Lucas? Lucas, Petrobras é uma sociedade de economia mista ou é uma empresa pública? Deixa eu ver no Zoom se alguém se manifestou ou no chat. Ninguém falou nada, Josafá nada, Thales nada, Amanda nada. Exemplo, pessoal, pode mandar aqui no chat, certo? Exemplo de... Aqui, ó, temos um chat aqui, vou escrever para vocês. Exemplos, aqui. Podem mandar o que vocês sabem aí. Empresa pública, Denise, Caixa Econômica Federal, muito bem. Lucas, José Walter, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Petrobras, empresa pública. Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil. Certo? Beleza? Deixa eu ver mais alguém aqui. Iquego, Sociedade de Economia Mista. Muito bem, Luana, aqui em Goiás. Muito bem. Mais alguém acessou lá na plataforma do Zoom. Deixa eu ver quem chega aqui agora. É o pastor Nilson. Seja bem-vindo. Pastor Nilson, boa noite. O senhor está me ouvindo? Não me ouve? Clique aí. Não está me ouvindo. Como que eu vou auxiliar o pastor Nilson? Josafá, será que você consegue? Alguém consegue auxiliar o pastor Nilson? O senhor está me... O senhor tem que clicar aí, pastor. Eu sei falar como que ele vai. Não, eu já liberei. Ele não me... Ele tem imagem, ô Josafá, mas ele não tem áudio. Pessoal, quem está aqui na live, aqui, só um instante que eu estou organizando, tem 6 alunos aqui no Zoom. Débora, a Débora, filha dele, está auxiliando. Boa noite, Débora. Está me ouvindo?
Esther. Ele está conectando ao áudio. Esther, boa noite. Pastor Nilson, boa noite. Está me ouvindo? Está me ouvindo, né? Agora eu tô. Ah, sim. Um abraço aí para a família toda. Eu vi a Débora e a Esther aí. Opa, para Tá. você também, João. Obrigado. Vou continuar nossa aula, tá? Nós estamos no material da aula 9, semana 9. Nós vamos agora para o tópico na folha 5, que a gente trata sobre hipóteses de intervenção do Estado na ordem econômica e financeira. Para quem está me acompanhando, olha só. Pastor, o senhor está aqui no Zoom. Para quem está no Zoom, talvez eu não fique olhando para essa câmera, porque eu estou fornecendo a imagem também para a live aqui no Facebook. Então fica esse conflito aqui de duas câmeras filmando, mas eu vou tentando equilibrar as duas situações, beleza? Beleza. Então vamos lá, pessoal. E para quem chegou agora, eu vou só reprisar rapidinho. Nós estamos falando de duas vertentes. De um Estado preocupado com a liberalidade e a vida econômica, o cenário que nós podemos ver hoje, do nosso presidente da República, pensando em incentivar aí a abertura da nossa economia, desenvolvimento normal das atividades econômicas, para que não haja um prejuízo à nossa economia. E de outro lado, pensando por outra vertente, nós temos um Estado preocupado com uma questão social, e é o Estado social. Nós estamos diante de gestores que precisam equilibrar essas duas forças. E aí o nosso conteúdo da aula de hoje, da ordem econômica e financeira. Eu pensar em ordem econômica, eu tenho de um lado pensar em Estado liberal, pensando na livre iniciativa, na mão de obra, no trabalho, certo? Em proporcionar essas atividades. De outro lado, eu penso no Estado social, em preservar o nosso livre acesso aos meios de consumo, pensar num mercado que não seja manipulador do nosso consumo, que não haja cartel, que não haja monopólio, é pensar numa garantia mínima de subsistência, quando nós pensamos numa seguridade social. Então é justamente essa a realidade que nós focamos aqui quando nós pensamos em ordem econômica e financeira, beleza? Prosseguindo. Ainda que a Constituição de 88 tenha previsto uma economia descentralizada, regulada pelo mercado, ela também autorizou a intervenção do Estado no domínio econômico, sob a condição de agente normativo e regulador, direta ou indiretamente. Então, ainda que o Estado não assuma para ele a produção de bens e prestação de serviços, ele vai gerir, ele vai fiscalizar toda essa sistemática. Desta maneira, o Estado pode intervir com a finalidade de exercer as funções de fiscalização, incentivo e planejamento indicativo ao setor privado, de acordo com a observância aos princípios constitucionais da ordem econômica, que são esses que nós vimos aí na segunda lauda, beleza? A ordem econômica pode assim estar sujeita a uma ação de caráter normativo e regulador do Estado. Como que o Estado, pessoal, vai regulamentar isso? Isso vai ser atribuição de quem? Do nosso poder legislativo. Pensar em ordem econômica regulamentada é eu entregar ao poder legislativo toda a autonomia para regular um sistema em que eu tenho que equilibrar um Estado liberal e um Estado social. Então é pensar que o senador por mim eleito, o deputado federal por mim eleito, ele tem que ter noções mínimas de, quando for votar, saber pesar esses dois princípios, pesar essas duas vertentes. Ainda que não parta dele a iniciativa de nenhum projeto de lei, quando ele for submetido à deliberação no Congresso Nacional, e o que é isso? É ele poder votar sobre os projetos de lei que são apresentados no Congresso Nacional, ele tem um conhecimento mínimo necessário para que possa preponderar essas duas situações. Pensar mais em um Estado liberal e menos no Estado social, ou pensar mais no Estado social e menos em um Estado liberal, certo? Próxima lauda, lauda 6. Esse fique atento que está aí, você vai ler depois, tá bom? Por sua conta e risco. O artigo 173 da Constituição
trata das hipóteses em que se autoriza o Estado a atuar diretamente na área econômica em atividades comerciais ou industriais. Deve-se perceber que a atuação do Estado nessa esfera é sempre atípica, uma vez que o domínio econômico é o reino da iniciativa privada. Então é como se o Estado quisesse caminhar por um terreno que não é dele, não é atributo dele, mas por exceções ele vai caminhar, tentar margear aí a atividade econômica, certo? E a atuação típica do Estado é de caráter regulatório e fiscalizatório, como esclarece o artigo 174. Para quem está me acompanhando, vamos lá abrir o texto da Constituição. Pegue aí a sua Constituição ou no computador, artigo 173. Tá? Se você não for abrir a Constituição, ao menos acompanhe a leitura para você se situar aí do que nós estamos falando agora. Constituição Federal, artigo 173. Pessoal, quem está me acompanhando aqui na live do Facebook, pelo menos me mande aqui, professor, o ritmo da aula está bom ou o senhor está muito acelerado, só para eu ter a noção da dinâmica aqui da nossa live de hoje. Vamos lá? Artigo 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Olha só, parágrafo 1º. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explore atividade de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre sua função social, a sujeição ao regime próprio, licitação e contratação de obras, constituição e funcionamento dos seus conselhos, mandato, avaliação de desempenho e responsabilidade dos administradores. Agora, o que seria a atividade voltada à segurança nacional e ao relevante interesse coletivo? Quem souber, mande aqui na live que atividades que o Estado pode desenvolver que atendam aí a segurança nacional e o relevante interesse coletivo. Quem está no Zoom e quiser participar pelo chat, tem um chat aí ao lado no campo direito. Escrevam aí, por favor. Só para a aula ficar mais dinâmica, tá, pessoal? Para não ficar só eu aqui gastando gogó. Beleza? Então, quem souber, mande aí. Quais atividades desenvolvidas pelo Estado demonstram que ele está preocupado em garantir a segurança nacional e o interesse coletivo? E aí, estou vendo aqui no Zoom se tem a participação de alguém. Perdão, no Zoom não, no fórum. Pedro registrou frequência, Luana, Camila, Juliana, Rodrigo, o Thales respondeu, obrigado. O Carlos Eduardo também deu exemplo lá da questão de cima. E a Ana Carolina baixou o material. Deixa eu ver aqui no Zoom se alguém se manifestou. E aí, nada, pessoal? Podem pesquisar aí no Google. Atividades do Estado que visem assegurar a segurança nacional e o relevante interesse coletivo. Alguém já conseguiu localizar? Vamos lá no Zoom. Serra dos Carajás entra nessa explicação que passou agora.
sobre o interesse social? A defesa. Pode repetir. Exatamente. A Denise trouxe outro exemplo aqui, a questão da defesa civil. Muito bem, Denise. Certo, é justamente o Estado pensando que na segurança nacional e relevante interesse coletivo. O que é de extrema relevância coletiva quando a gente vê o Estado promovendo? O que nós temos aqui no nosso dia a dia? De interesse coletivo. Uma atividade econômica de interesse coletivo. Olha só, quando nós vimos a Caixa Econômica fornecendo o quê? A iniciativa de se possibilitar o acesso amplo à moradia. É claro que o particular vai ser onerado nisso. Minha Casa Minha Vida. Programa de quem? Do governo federal. Fez parceria com a Caixa Econômica para fornecer, possibilitar o acesso mais fácil para as pessoas de baixa renda ao direito de fazer jus ao direito à moradia. Então olha só, é o Estado, ele não assumiu por si só essa atividade econômica, mas em parceria ele fornece subsídios para que o direito à moradia seja estabelecido. Beleza? Posso prosseguir? No Zoom alguém falou mais alguma coisa? Não? Então prosseguimos. Vamos lá. Lá no nosso material. Esse artigo versa sobre as funções próprias. Pessoal, um probleminha. O pessoal que estava me acompanhando lá no Zoom, a aula acabou, certo? Eu vou começar uma nova reunião, mando o link aqui de novo para que eles possam acessar. Só um instante. Paciência, pessoal, de vocês, tá? Eu sei que a dinâmica da aula hoje está um pouquinho mais lenta por conta da participação lá no Zoom e aqui na nossa live, tá bom? Só um instante aí. Vou mandar para vocês aqui o link de acesso para Luana mandar lá no... Lucas, eu não tinha visto seu comentário. Políticas de assistencialismo seria uma forma? Também, viu, Lucas? Só que política de assistencialismo não é atividade econômica, é uma forma do Estado auxiliar aí a questão do Estado social, mas não é uma frente econômica de atuação do Estado. Certo? Mandei o link do Zoom aí, se alguém puder mandar lá no grupo do WhatsApp da turma, eu agradeço. Certo? Agora, pessoal, preciso aguardar aqui os convites do Zoom, tá? Só para... Porque senão eu continuo explicando a matéria aqui para vocês e o pessoal que está no Zoom fica desguarnecido. Beleza? Rapidinho. Tô só lendo aqui as mensagens, tá, pessoal? Atrás do celular aqui. Enquanto o pessoal no Zoom me adiciona lá para que eu possa prosseguir. Tenha um pouquinho de paciência, tá? Vocês que estão aqui na live, tenham um pouquinho de paciência só para eu estabelecer conexão. Ó, a Denise já entrou,
o Nilson, falta o Josafá e tinha mais 2 outros alunos, Thales e Amanda, parece, se não me engano. Pastor Nilson e Denise, vocês não perderam nada de explicação que eu suspendi, tá bom? Enquanto eu estava conectando vocês novamente, certo? Então, prosseguindo aí a nossa explicação, vamos lá. Este artigo 173 versa sobre as funções próprias do Estado na esfera econômica, afirmando que ele pode atuar em caráter excepcional diretamente no domínio econômico por meio de entidades da administração indireta, quando a sua intervenção for necessária devido a imperativos de segurança nacional ou de interesse público relevante. Posto isso, a União apresenta algumas restrições sobre o regime de monopólio estabelecidos pelo artigo 177 da Constituição. Esse regime pode ser instaurado por ela apenas sobre, atenção, olha só, pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. O que é? Regime de monopólio pela União, certo? Refinação do petróleo nacional e estrangeiro, importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades anteriormente previstas, jazidas de petróleo, gás, hidrocarbonetos fluidos, petróleo nacional e estrangeiro. Quarto tópico, transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no país. Próximo, transporte por meio de conduto do petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem. Próximo, a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos, cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizados sob o regime de permissão para as empresas permissionárias aí da produção pública, certo? Conforme o caput do artigo 21, inciso 23, alíneas B e C da nossa Constituição. Atentem-se para o seguinte, viram como tudo circundou o petróleo, que é o nosso capital negro aí? Há pouco tempo agora foi difundido um texto aí na mídia sobre de que vale o petróleo hoje nesse momento de pandemia. Seria uma grande moeda de troca se pudesse haver locomoção. Mas em não podendo haver, o que aconteceu com o preço do petróleo nas bombas? Certo? Caiu porque baixou a demanda, certo? Pelo produto. A oferta continuou sendo prestada para a sociedade na mesma escala. As refinarias continuaram produzindo na mesma escala e com isso uma grande oferta, uma baixa demanda, o preço tende a diminuir. Então o que acontece? É preciso agora fazer um controle disso. Como que as refinarias vão controlar? Elas vão reter o produto. E aí retém-se o produto nas refinarias. A demanda já está baixa, mas retendo o produto, mesmo com a demanda baixa, vai chegar ao momento em que a demanda, de acordo com a enorme retenção do produto, vai acontecer o quê? A demanda foi só, estagnou, diminuiu, mas estagnou, e aí congelamos o produto dentro das refinarias. De certa forma, chegaremos ao momento em que o preço do produto final ao consumidor vai voltar a crescer, porque a oferta estará pequena diante da restrição da saída do produto das refinarias. E aí vem, olha só, como nós temos o controle do mercado pela livre iniciativa. E aí é que a gente aprende lá no ensino médio a lei da oferta e da procura, certo? Próxima lauda, lauda 7. No entanto, em determinadas atividades, o monopólio da União é permitido caso contrate as atividades com empresas estatais ou privadas, não havendo exceção do monopólio quanto aos minérios e minerais nucleares e derivados, já que o caput do artigo 177, inciso 5, que a ele se refere, não foi mencionado no parágrafo 1º. Ou seja, as outras atividades que estão elencadas lá no parágrafo 1º do 177
podem sim sofrer parceria com a atividade pública, certo? Apenas a exploração dos minérios e minerais nucleares e os dele derivados é que estão restritos à atividade pública, ao monopólio da atividade econômica pública, certo? Próximo, essas hipóteses de atuação permitem ao Estado intervir na iniciativa privada. Todavia, a atuação estatal só se justifica como exceção à liberdade individual. Lembrando que a regra, pessoal, era que a livre iniciativa estivesse na mão do particular. Ela só vem para as mãos do governo quando se depara com aquelas duas exceções, certo? Que nós vimos acima. Todavia, a atuação estatal só se justifica como exceção à liberdade individual nos casos expressamente permitidos pela Constituição, se não me engano está na lauda 3 e na forma que a lei estabelecer. O modo de atuação varia conforme o objeto, o motivo e o interesse público a amparar. A interferência do Estado na atividade econômica pode ir desde a repressão a abuso do poder econômico até as medidas mais atenuadas de controle do abastecimento e de tabelamento dos preços, quando a gente pensa na fixação dos cartéis aí pelas grandes empresas, certo? Sem excluir outras formas de atuação que o poder público julgar adequadas a cada caso. Beleza? Pulamos aí o Fique Atento, para você ler aí por conta própria na sua casa, e vamos para o último parágrafo. A atuação do Estado como agente normativo, e aí me lembro, olha, agente normativo, poder legislativo. Aí eu penso, legislativo federal, Senado e Câmara, estadual, Assembleia Legislativa e municipal, vereadores, Câmara Municipal. Deve respeitar os princípios regedores da ordem econômica, fundado na valorização do trabalho e na livre iniciativa, visando assim assegurar a todos uma existência digna. Aí eu estou pensando, existência digna, eu estou com a vertente do Estado social, conforme os ditames da justiça social. Dentro dessa possibilidade de regulação da ordem econômica, o Estado Constitucional estabeleceu lá no artigo 149 a competência exclusiva da União de instituir contribuições de intervenção no domínio econômico, cuja natureza jurídica é tributária. Vamos lá? Para quem está me acompanhando, Constituição Federal, artigo 1. Perdão aqui. Artigo 149. Vamos lá para a Constituição, artigo 149. Diz assim: compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. E tem lá os artigos que devem ser observados para isso, certo? Olha só, a União, os Estados, o DF e os municípios instituirão contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas à medida de quanto a gente percebe, de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Para quê? Para fazerem frente às outras despesas, aos custos de funcionamento da atividade do Estado, certo? Só um exemplo para vocês. Próximo, lá no nosso material. A intervenção do Estado no domínio econômico, apresentada nos artigos 173 e 174 da Constituição, é de caráter excepcional, sendo a ideologia adotada pelo texto constitucional a definição de como essa intervenção deverá se operar. Vamos lá para o artigo 174? Ele nos diz o seguinte, artigo 174 da Constituição: como agente normativo e regulador, e aí pensando, agente normativo, poder legislativo e regulador, a fiscalização exercida aí pelo Poder Executivo, o que nós temos? O Estado exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este o planejamento determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Olhem só os parágrafos.
a lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado. É eu pensar nas 5 regiões brasileiras, eu pensar que a região sul-sudeste é muito desenvolvida em detrimento de norte e nordeste. Então eu tentar propiciar um equilíbrio nacional quando eu ofereço condições de facilidade de estabelecimento de empresas que até então se sediavam tão somente nas regiões sul e sudeste, para que elas possam migrar para essas outras regiões menos desenvolvidas. Parágrafo 2º. A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Por quê? Cooperativa une pequeno produtor. A cooperativa dá força para uma mesma categoria de profissionais. Sozinhos eles não dariam conta, mas quando eles se unem em cooperativa ou em associação, eles conseguem o quê? Quase que um benefício de um grande produtor. Porque 10 mini produtores aglomerados podem ter uma força tal qual a força de um grande produtor. E aí unidos eles conseguem comprar a matéria-prima por um baixo custo e lá no resultado da cadeia produtiva eles conseguem vender por um custo menor, certo? Para o seu consumidor final. Próximo, o Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros. Por último, parágrafo 4º, as cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra de recursos e jazidas de minerais garimpáveis nas áreas onde estejam atuando e naquelas fixadas de acordo com o artigo 21, inciso 25, na forma da lei. Beleza? Pessoal, e é assim que o Estado vai direcionando a sua atuação. Ele tenta esse equilíbrio, como nós suscitamos lá no comecinho, entre pensar ser um Estado liberal e, em contraposição, um Estado social. Beleza? Eu espero que o conteúdo tenha ficado bem explanado. Se porventura você tiver dúvidas, mande aqui no Zoom, no nosso chat, ou mande aqui na nossa live, ou de preferência lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, para que eu possa sanar as dúvidas de vocês. Aqueles alunos que não têm dúvidas, eu agradeço a presença de vocês na nossa live de hoje. Muito obrigado, um forte abraço para vocês e batendo o sino aí, eu encerro a nossa live de hoje. Beleza? Um abraço pessoal e muito obrigado, viu? Até mais. Fico agora aqui com você que tem dúvida, certo? Se você tem dúvida, pode apresentar a sua dúvida aqui que nós estamos prontos para elucidá-la, ou se você quiser fazer um comentário, a gente se manifesta aqui, beleza? Vamos lá no fórum para ver se tem algum aluno participando. Lá no ambiente virtual de aprendizagem, pessoal, alguém depois chame o Rafael aí no privado. Eu não sei se o Rafael Alexandre ele participa do grupo da turma. Diga para ele enviar para o meu e-mail, tá? A atividade que ele perdeu. Pessoal, então para quem está no Zoom, eu me despeço agora de vocês. Não tem dúvidas aqui, fiquem com Deus. Lembrando que na próxima semana é a semana toda de aplicação da segunda VA, tá bom? De segunda a sexta você tem todos os dias da semana para resolver as questões lá no ambiente virtual de aprendizagem, das questões da prova da segunda VA de todas as disciplinas, beleza? Nos mesmos moldes da primeira VA que vocês fizeram na modalidade online. Um grande abraço aí, Denise, Josafá e Pastor Nilson. Sem ser semana que vem, até na outra semana, tá bom? Na semana que vem não tem live. Um grande abraço, até mais. Pessoal que está aqui, fica o mesmo recado, beleza? Aguardo vocês então, sem ser na semana que vem e na próxima. Um abraço para todos vocês, boa noite, pessoal.